Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores, para o nosso novo episódio do Livremente, habitualmente às terças-feiras, aqui às 10 da noite em Portugal, e neste momento, de acordo com a alteração do fuso horário, pelos vistos, às 6 da tarde no Brasil. Bem-vindos para o nosso programa de hoje, que é sobre orientação vocacional. Este programa Livremente é o programa que nós habitualmente fazemos todas as terças-feiras para falarmos sobre várias temáticas que possam trazer ciência, metáforas, eventos e exemplos com vários convidados para que em conjunto possamos dar aqui algum contributo para todos podermos funcionar melhor. Podem colocar perguntas aqui nos comentários, eu vou estando atento. Hoje vamos ter dois convidados, dois colegas psicólogos, nesta live. Esta live tem o patrocínio da M Saúde e o apoio do Bom Dia, o Jornal da Diáspora Portuguesa, e a M Saúde, uma clínica médica e de saúde mental, de consultoria comportamental e também de palestras e eventos. O nosso programa, então, hoje vai ter como convidados o professor Dr. Francisco Machado, que é psicólogo e professor universitário, e a doutora Joana Mota de Freitas, que também é psicóloga, e trabalham muito nestas áreas da orientação vocacional. E por isso, todos nós temos relações com familiares, com amigos que têm filhos, todos também, alguns têm filhos, e de facto poder dar aqui a perceber melhor o que é isto da orientação vocacional e qual a ciência que está por trás destas avaliações é o tema de hoje. Portanto, vou convidar aqui para a nossa conversa o Francisco, que já está aqui na nossa live. Recordo que podem fazer perguntas, questões sobre esta temática. Aqui o Francisco já está convidado e agora a Joana também aqui já convidada. Agora tenho por aqui o meu auscultador para... Ok. Vamos só esperar um bocadinho que entrem. Esta nossa temática... Ora, já cá temos o Francisco, penso eu. Não, a Joana. Olá, Joana. Sou eu. Boa noite. Boa noite. O Francisco também deve estar aqui prestes a entrar. Penso eu de que, não é? Exato, já está aqui o convite feito. Ele deve estar aqui também prestes a aceitar. Joana, entretanto, nós podemos começar, não é? A Joana portanto, tu és psicóloga, trabalha já há mais de uma década, não é? Já vai para duas, já vai para duas. Já vai para duas, não é? Portanto, já vai para duas. Com muita experiência nesta parte das orientações vocacionais. E se calhar eu começava aqui por perguntar um pouco o que é isto de orientação vocacional, não é? Porque hoje em dia fala-se muito nesta altura do ano, temos nas escolas os professores no nono ano, muitas vezes a criarem aquela ideia de que vocês têm que decidir o vosso futuro ao fim de 16 anos, em que nós fomos muito estimulados a pensar na vida, não é? E de repente temos ali uma sensação de que tem que estar tudo certo ou errado nesta fase. E, portanto, o que é a orientação vocacional na perspectiva da psicologia, na tua opinião? Eu voltaria atrás um bocadinho. Não está nem tudo certo, nem tudo errado. Uhum. Não é? Porque a qualquer altura é possível voltar tudo atrás.
ou seja, redefinir percursos. Claro que o ideal, de facto, é que a orientação vocacional decorra em 2 períodos-chave, o 9º ano e o 12º, que muitas vezes o 12º ano as pessoas esquecem-se do que é isto, a orientação vocacional do 12º, não é? Certo. As pessoas pensam muito e focam muito no 9º ano, em que o 9º ano é fundamental, mas não passa de uma escolha de uma área, de um apontar de caminho, digamos assim. O 12º ano é uma orientação vocacional mais extensa, no sentido mais focada no percurso académico ou profissional Hum. que os estudantes querem seguir e querem fazer para a vida. Pronto, no fundo é um bocadinho isso. A orientação vocacional é um bocadinho isso, não é? Orientar é tentar perceber o percurso dos estudantes, tentar perceber características, porque nem todos temos que ter características para todas as áreas. Cá está o Francisco. Finalmente. É que nós estávamos aqui os dois. Estava difícil. Está difícil. Houve aqui qualquer coisa no Instagram que eu percebi que eu convidei, estava a dizer pendente de convite, e depois tu pediste para entrar, e depois estava a dizer que Francisco convidou, pediu para entrar, e eu aceitei de um lado e bloqueou do outro. Então tive que cancelar e... Pronto, tecnologia. Exatamente, Tecnologia. mas foi a zelhice minha, claramente, a zelhice minha. Mas, portanto, eu interrompi-te, Joana, desculpa lá. Não, tranquilo. Eu agora até mandaria a bola aqui para o Dr. Francisco que entrou agora sobre o que é isto da orientação vocacional, ó Francisco. Olha, a orientação vocacional, eu costumo dizer que fazer orientação vocacional, escolher um projeto vocacional é basicamente criar ou desenhar um projeto de vida, honestamente. Eu acho que isso é um aspecto muito importante que nós temos que reter relativamente à orientação vocacional. A escolha da nossa carreira é completamente indissociável daquilo que é o nosso sentido de vida, aquilo que nós queremos para nós, aquilo que faz sentido para nós, independentemente da idade. Atenção, esta questão do sentido de vida não tem que ser necessariamente para idades mais, digamos, às vezes um bocadinho essa questão do sentido de vida, significado de vida, nós associamos um bocadinho a pessoas mais velhas, mas isso não é toda verdade. E nesta vossa experiência, portanto, tu tens experiência também em termos académicos, com os alunos que chegam muitas vezes no final do 12º à faculdade e temos aquela nata fresca de 18 e 19 anos com uma vontade de querer conquistar o mundo, mas muitas vezes vem com aquela sensação de que têm que estar no caminho certo porque senão parece que a vida está perdida, ou então vou ser um falhado se eu não estou no curso certo. Será que nós precisamos, nestas idades, entre os 14 e 15 anos, começar ou talvez deixar tanto peso numa escolha profissional como se essa decisão fosse condicionar o futuro? Não. Desculpa, força, Joana. Sim, força. Não. Não, a questão é que a questão do... Para já, há uma coisa... Sim, diz. É que eu tenho os meus brinquedos para que estás a dizer que não, eu tenho que celebrar que é não é? Há aqui uma questão que é importante, que é muitas pessoas chegam à universidade, chegam mesmo numa fase avançada do curso, em que não há toda ainda certezas, ou seja, as pessoas estão ainda muito à procura e isso só reforça a importância deste trabalho ser começado o mais cedo possível, ou seja, de ser começado a ser pensado e projetado lá atrás, o mais cedo possível, claro, com questões, com atividades diferentes, com objetivos diferentes, mas eu acho que é fundamental, precisamente para evitar chegar por exemplo, ao ensino superior ainda com esse tipo de dúvidas, que não é anormal, faz parte. Agora, devem ser dúvidas ajustadas àquilo que é a fase de vida que eu estou a passar. Eu posso hesitar entre, sei lá, uma pós-graduação ou outra, mas não convém estar muito a hesitar relativamente a estou no curso certo ou não. Ou seja, é uma questão que se calhar... Aliás, até podemos chegar àquela fase em que, pelo menos se calhar, não só por aquilo que a ciência nos vai dizendo, mas também aquilo que a experiência vamos vendo à nossa frente com as pessoas que nos procuram e até pela nossa própria experiência. Há coisas na vida que eu fiz e que fui passando em que foi graças a ter passado pela experiência que eu concluí que não é por ali. Ou seja, eu não perdi nada por ter feito algo que gastei tempo e graças a ter investido, entre aspas, esse tempo,
eu cheguei à conclusão que não é por ali. Então eu fico grato a essa experiência do que achar que eu perdi tempo da minha vida a passar por ela. Isto é difícil, nós conseguimos treinar isto na cabeça de um jovem, não é? É e não é. É e não é. Eu acho que os miúdos têm que. Eu acho que aquilo que se falou há um bocadinho é importante, ou seja, aliviar um bocadinho o peso destas decisões, porque a determinada altura são decisões que se transformam quase em fardos. E não é saudável para os miúdos, que de facto são decisões importantes que devem ser tomadas Uhum. por eles. Logicamente que depois há sempre aquela questão, as influências, os pares, a família, professores, enfim, uma série de condicionantes. No entanto, frisar bem, e isso eu procuro fazê-lo sempre, que a decisão é deles, ok? Independentemente depois da decisão chegarem a uma altura e não se identificarem com o curso, ok? Porque pode E quando acontecer. aparecer aqueles pais do tipo, oh filha, tu não vais nada para isso, porque isto não dá nada, não é? Tens que ir para o curso que eu te estou a dizer. São muitos os pais que aparecem. Muitos, São muitos. muitos, Muitos. definitivamente. É isso Portanto, e os pais isso que. tem que ser a concordar com eles ou tem que ser a dizer estão errados, desculpem. Portanto, não pode ser por aí. Isto ao contrário, sorry, Não, yes. não é por aí. Não, de facto, não, não é por aí. São esses pais, como também os muitos pais em que os alunos têm boas notas e que, portanto, como têm boas notas, não podem escolher cursos que não tenham médias altas. Que também é muito curioso. Ok. Há Ou um, seja, Não é tem médias há um altas, tem que ir condicionamento. para engenharia para medicina, espacial, ou tem que ir para medicina, ou tem... ou Medicina. para bioengenharia, ou para engenharia informática, porque a engenharia informática dá dinheiro, não é? Ou então para Programador. medicina. Agora, há muita questão da bioengenharia, que está com uma média muito alta, aliás, está com uma média, salvo erro, uma centésima acima da medicina, inclusivamente. O que é que acontece? Acontece que os pais acabam por encaixar que os filhos têm boas notas, portanto têm que ir para cursos desse género. Não. Os miúdos têm que escolher cursos que os façam felizes, Uhum. com os quais se identifiquem, independentemente de ser mecânica, de ser medicina ou de ser, sei lá, até um curso técnico ou profissional, que não é de mérito nenhum, Claro. não é? Aliás, A orientação. até nessas questões técnicas, nós vemos que o mundo precisa, neste momento, muitos profissionais na áreas técnicas para curto prazo preenchermos Exatamente. necessidades e vagas que eu vejo montes de empresários que estão às aranhas atrás de pessoas. Estão a precisar de colaboradores com uma necessidade abismal, porque a mão de obra das profissões técnicas realmente é muito necessária. Eu vejo, por exemplo, Não, eu carpintaria. acho que sim. Carpintarias neste momento, ou taqueiros, são profissões em que eles basicamente têm quase que têm o trabalho que quiserem, não é? Porque eles podem ter montes de trabalho se realmente começarem a dar resposta às necessidades que há no mercado. E na mesma coisa nos estufadores, na construção civil. Há tantas áreas que realmente nós conseguimos trabalho, ou que é preciso haver, há tanta vaga disponível e não se vê muitas vezes o começarmos por algum tipo de rendimento a curto prazo. Parece que se tem que entrar logo na profissão certa e é o que eu digo, muitas vezes os alunos acabam o curso, e isso vê-se em alguns cursos, não é? Em alguns alunos, professor, eu vou para o desemprego, ou então vou ver quem é que me dá emprego. E eu costumo dizer sempre, para ficar no desemprego, primeiro tens que ter trabalhado, só depois é que ficas desempregado, não é? Isso é a primeira coisa. Depois, a ideia de ir para o desemprego, de ficar desempregado, tudo bem que é uma hipótese, ou quem vai dar emprego, mas há a hipótese de criar emprego, que é muitas vezes os profissionais liberais. Claro, Os claro. traços de empreendedorismo que vocês fazem nas avaliações da orientação vocacional, que também dá para identificar esses traços de empreendedorismo. Sim, até porque a orientação vocacional, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não se limita a jovens do nono ano. Ou seja, a orientação vocacional é transversal a várias idades e a questão do empreendedorismo, quanto mais para a frente nós vamos pensando, mais importante é ter essa capacidade de adaptabilidade
vocacional, da capacidade de se adaptar ao mercado de trabalho e de criar ali dinâmica, porque de facto o mercado de trabalho é grande, é dinâmico, mas precisa de nós essa capacidade, as capacidades que se identificam muito com o empreendedorismo, nomeadamente a questão de eu ser capaz de reagir e de criar as minhas próprias oportunidades e também lidar com as adversidades que são típicas na nossa carreira. Por isso acho que é fundamental analisar vários aspectos, incluindo essa competência do empreendedorismo, ou que está na base do empreendedorismo. Tocaste aí num ponto importante, que é esta questão da motivação e da capacidade de resistir contra as adversidades, ou seja, a resiliência, não é? E a resiliência, pelo que nós sabemos de um ponto de vista científico, a resiliência é tanto mais forte quanto mais nós temos a vocação para o caminho que estamos a fazer. Ou seja, Sim. Se nós sentimos que estamos no caminho certo, nós conseguimos suportar o processo para chegar ao resultado. Não é? E é por isso que é muito importante nós conseguirmos ajudar os jovens e os jovens adultos ou em fases de reconversão de carreira, por exemplo, na idade adulta, nós conseguirmos ajudar a identificar os pontos fortes e os pontos fracos para que as coisas fluam melhor perante as adversidades, porque não é quando o mar está flat que nós vemos os bons profissionais. É quando há tempestade que nós vemos os bons profissionais, não é? Exatamente. Nessa parte da motivação, o que é que a motivação pode ser... como é que pode ser relacionada a motivação com a orientação vocacional? Numa altura do 9º ano ou no 12º ano, quando estão a olhar para as vagas no ensino superior ou para o mercado de trabalho no final da escolaridade obrigatória? O que é que eles devem procurar, os jovens? Queres responder tu, Joana? Tanto faz, podes responder. É assim, eu acho. Eu ia voltar só um bocadinho atrás, então deixo a questão da motivação para o Francisco, que eu ia voltar atrás, que é uma coisa que eu acho que é importante frisar e não esquecer, que eu pelo menos faço isso, no processo de orientação vocacional, uma das coisas que eu mais exploro com os miúdos, independentemente até de serem no 9º ou no 12º, é os mitos vocacionais. Porque há uma quantidade de mitos relacionados à orientação vocacional que ao longo da escolaridade os miúdos vão interiorizando. Do género, mudar de curso é para fracos. Do género, se eu não conseguir entrar, por exemplo, num determinado curso, é porque já não sou competente. Enfim, há uma quantidade imensa de mitos que, de facto, os miúdos vão interiorizando. Muitas vezes, às vezes, sem ter alguma lógica, digamos assim, algum fio condutor. Esse ponto é importante porque tu estás a dizer que são quase que crenças automáticas que ficam enraizadas, não é? E que eles confundem o valor permanente com as falhas temporárias. Exatamente, sim. A questão dos mitos, para mim, é dos momentos, digamos assim, mais importantes na orientação vocacional. Não desvalorizando, obviamente, a fase de teste, a fase de exploração, enfim, todas as fases que é suposto e que estão cientificamente validadas, num processo eficaz e eficiente de orientação vocacional. Agora, a exploração dos mitos, o desmontar as crenças, não é, que os mitos trazem, os mitos e muitas vezes os graúdos também, não é? Porque muitas vezes os pais também trazem muitas crenças, muitas mesmo. Ser bom aluno implica ir logo para a medicina, ou entrar logo nesses médias elevadas. E mesmo uma mudança de curso, que às vezes é importante. Muitas vezes para os pais é sinal de derrota. Mudar de curso é derrota. Não é. Pois. Não é de todo, não é. Pelo contrário. Às vezes, e agora, indo de encontro à questão da resiliência, muitas vezes é um sinal de resiliência. E pode ser sorte também. Exatamente, porque assim, o mudar de curso, por exemplo, o procurar, o fazer um processo e chegar à conclusão que, ok, eu não me identifico, ou em algum momento da nossa vida, porque a orientação vocacional, repara, assim, nós podemos perfeitamente fazer reorientações de carreira. Claro. Paralelamente, não é? Reorientações de carreira. Quantos profissionais não estão satisfeitos e não se identificam com a vida profissional que têm? Porquê que não podem mudar? Porque é que a determinada altura não podem escolher outra área?
se calhar conformam-se com a vida, não é? A partir de certa altura, porque acham que já são velhos demais, que é outra crença limitadora. É Que muita muitas crença vezes, errada. A nossa vida profissional é a vida toda. claro. É ao longo da vida, não é? Eu lembro-me, por exemplo, em média, Ir- os americanos em média mudam de emprego 8 vezes na vida, pelo menos. Sim. E nós, ao final da segunda ou da terceira, já achamos que somos uns falhados. É uns derrotados completos. E Sim. isto realmente é um Para prisma isso- completamente errado, não é? Sim, não, mas é mesmo, é errado, é falso, não faz sentido, não é? Isto para ir de encontro também aí à questão da resiliência. E não querendo aqui ofuscar e tomar o tempo do Dr. Francisco, eu Não, mando-lhe a não, não, bola não, não, da não. motivação. Sobre Não, a motivação, sim. a questão da motivação vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu tinha referido no início, que era a questão que tem a ver com o significado, com o sentido daquilo que é o meu projeto vocacional. É fundamental nós percebemos que para criar motivação, para implementar um projeto vocacional, porque assim, normalmente as pessoas associam a principal dificuldade com a orientação vocacional com a decisão. A maior dificuldade da orientação vocacional, na experiência que eu tenho, não é a decisão, é a implementação do projeto vocacional, é concretizar a ideia na realidade. E isso é bem mais complicado do que pode parecer. E aí é onde a motivação, eu acho que faz mais falta. E essa motivação para a implementação do projeto, para a concretização, tem muito a ver com o quanto é que aquilo faz sentido para mim. Quanto é que aquele projeto tem a ver comigo, faz sentido em termos da pessoa que eu sou e daquilo que eu quero para mim a curto, médio e longo prazo. Ou seja, a motivação faz-se muito através de eu perceber que não há outro sítio para mim, ou aquilo que eu sinto que faz parte de quem eu sou, é aquela carreira, até porque nós definimos muito da nossa identidade através daquilo que fazemos. Se vocês repararem, a maior parte das pessoas apresentam-se, olá, 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 sou Francisco e sou psicólogo. Ou seja, é uma das primeiras coisas que nós dizemos. E por isso é que é tão importante. Podia ser, olá, eu sou o Ivandro e gosto de cinema. E depois falo... Exatamente, ou gosto de livros, ou gosto de passear no parque, o que for. Mas lá Claro. está, quando nós conseguimos sentir que encontramos e finalmente aquilo que é a minha projeção, é a minha pessoa na versão carreira, é uma felicidade tremenda. E essa sensação de estar completo e de fazer sentido, eu acho que é extremamente motivadora e a partir daí eu acho que nós não olhamos para trás. Eu acho que já não hesitamos. Estás a tocar a um ponto que, olhando para a minha experiência, para aquilo que vamos vendo também com as pessoas, eu acho que isso não é uma coisa fácil de sentir, porque nós, se calhar, para encontrarmos realmente aquela sensação de que eu estou quase que naquilo que se fala muitas vezes na performance de peak, né? Da peak performance, que estamos em estado de flow, né? Que é quando está tudo no momento lá de alta performance e zen, em que eu sinto que nem sequer estou a trabalhar, sinto que estou, mas é realmente a passar férias, a fazer o que gosto. Nesse momento, eu acho que isso demora a atingir, porque para nós conseguirmos atingir essa sensação de que estamos no sentido certo, que realmente encontramos a atividade profissional que nos preenche, nós temos que fazer um processo e um percurso até lá, que é preciso ir, vai sendo moldado pelas experiências que vamos vivendo, com as adversidades e com as pancadas que a vida vai dando para, se calhar, amadurecermos essa vocação. E depois chega uma altura em que realmente nós quase que ficamos gratos a essa experiência vivida para encontrar o tal sentido ou propósito profissional que faça sentir essa paz interior ou esse equilíbrio do que é realmente a vocação certa, não é? E, portanto, nós criarmos a ideia de que eu tenho que encontrar a vocação antes da experiência é um conceito também errado, não é? Sim, eu acho que tu usaste aí uma palavra que eu gosto muito quando falamos de carreira, que é construção. A nossa carreira é um projeto em construção, constantemente. A ideia de que nós escolhemos uma carreira e que depois simplesmente nos limitamos a segui-la é muito mau negócio. Ou seja, aliás, quando tu tocavas na motivação há pouco, se calhar é isso, não é? Porque quando tu falavas da motivação, quando dizes na implementação, melhor dizendo, a implementação do projeto vocacional é a parte mais difícil,
porque é onde eu tenho que executar os comportamentos que me levam a assumir a responsabilidade das consequências dos meus atos. E é por isso que eu tenho medo de se sentir culpado, não é? Portanto, isto tem que dar certo. Então eu quero quase que garantir o sentido ou o propósito lá na frente para eu poder arriscar agora. Porque se eu não vir o sentido, parece que já pode dar tudo errado. Como se isso fosse um problema. E repara, as vicissitudes que nós encontramos na implementação da nossa carreira também são uma parte importante não só da motivação que vamos ganhando, mas também do significado. Ou seja, à medida que nós ultrapassamos ou não alguns obstáculos, isso vai reforçar ou não a nossa convicção que é mesmo aqui que nós devemos estar, é aqui que nós pertencemos. Acho que passar por dificuldades, dúvidas, dar passos ao lado, um para trás para dar dois à frente, são blocos fundamentais para construir a nossa carreira. Agora, e essas dúvidas ou essas questões é um motivo de que eu estou na vocação errada ou continuo na vocação certa quando surgem esses momentos de dúvida? Para mim, certo. Tu não tens um botão que falta aí que é o NIM. Porque... Está assim. Exato, porque eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, a verdade é que às vezes há obstáculos, há barreiras que nos fazem reestruturar. E eu, eu estou na assim, não quero dizer que eu abandone o projeto onde estou, mas ele vai precisar de arranjos. E às vezes os arranjos são um bocadinho mais radicais do que o que nós estamos à espera de fazer. Mas não deixa de ser a nossa carreira. E aí é um aspecto que dá para aprofundar aqui. Até que ponto é que esse arranjo pode ter a ver ou pode ser melhor explicado pelos contextos em que nós estamos mergulhados e com a qualidade das pessoas que estão à nossa volta? Tem tudo a ver. É a minha opinião, não sei o que é que a Joana acha. Sim, eu também acho. Tem um papel importante. Porque às vezes... E agora vou brincar. Eu estou verde. Exato. Verdade seja dita, mas aí agora vou provocar um bocadinho, que é, às vezes o pessoal é tão insuportável em algumas situações que o contexto torna-se tóxico. A quantidade de pessoas com quem eu vou trabalhar em orientação vocacional que precisam de mudar porque sentem que estão num contexto profissional tóxico é tremendo. Eu acho que eu já atendi muitas pessoas cuja principal fonte de sofrimento psicológico era ou estar desempregado ou estar a trabalhar num contexto tóxico para o qual todos os dias tinha que se obrigar a levantar e a forçar o começar o dia só de pensar que ia para um determinado contexto profissional. A questão da carreira não é um pormenor, nem é algo acessório. E eu limar a minha carreira, eu acho que é fundamental, não é só para as questões de sucesso, é para as questões de saúde mental. Ou seja, a culpa não morre solteira, ou seja, não é uma questão só da minha vocação, pode ser uma questão também do contexto e do ambiente que eu estou à volta. Acho que era o Freud que identifica que antes de nós pensarmos que estamos malucos, temos que ver com quem é que estamos rodeados, não é? Até porque o ambiente pode ser de tal ordem tóxico que nós acabamos por interiorizar ou por adotar um discurso interno de que não temos vocação para aquilo. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Pois. E esquecemos num ambiente de pessoas que nos dizem que nós nunca somos suficientes, porque ainda não estamos como deveríamos. Sim. Ou seja, a vocação está lá, não é? A vocação está lá. Nós não perdemos de repente a vocação, não é? Às vezes estamos rodeados de quem nos faz desenvolver um discurso pouco ajustado e pouco adaptado. Agora, lá está, vamos bater sempre, e aí eu falo nisto independentemente de falarmos de orientação vocacional ou não, porque independentemente daquilo que possamos dizer, vamos bater sempre na questão da resiliência. Agora, mesmo quando falamos de resiliência, logicamente que se o contexto nos está a colocar doentes, ou nos está a deixar doentes, então temos que mudar. Claro. E a mudança faz parte. Não é? E a mudança faz parte. Porque o que pode fazer parte desse problema ou dessa doença pode ser, por exemplo, as crenças desadaptativas, como temos aqui a nossa estoica seguidora Karine Lima, psico Karine Lima. Uma boa noite, Karine. Uma crença desadaptativa à volatilidade do mercado, cuja terceirização é a bola da vez, ou seja, referente a crenças de mudança de emprego.
Acredito que aqui tem a ver com esta forma de trabalhar do futuro, ao fim e ao cabo, porque o futuro não vai garantir trabalho para ninguém de uma forma permanente. Nós temos que nos preparar que o mercado vai funcionar em função das necessidades. E se eu souber acrescentar valor ao mundo, e se aquilo que eu sei fazer consegue acrescentar valor ao mundo e eu entrar nos contextos em que precisam desse meu know-how, então eu aí provavelmente vou ter mais probabilidade de ser bem-sucedido. E esta capacidade de adaptação, quase que desgingar de acordo com a música que toca, é algo que nós nos temos que preparar para o futuro, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós podemos... Diz, Francisco, desculpa. Não, sem dúvida nenhuma. Aliás, um dos modelos teóricos mais atuais dentro da orientação vocacional, que é precisamente aquele que defende a adaptabilidade vocacional, ou seja, a preparação para lidar, a preparação para venha ao que vier, eu sei o meu valor e vou escolher onde é que o meu valor vai ser aplicado e não vou estar à espera que seja o mercado a ditar onde é que eu vou cair. Porque senão nós arriscamos a ser trucidados ou a ser ignorados. E isso eu acho que é importante. Aliás, é uma coisa que eu digo sempre ao pessoal que está ainda na faculdade e a psicologia é muito dada a comentários acerca de desemprego e essas questões e tudo mais. E eu costumo dizer que o desemprego é garantido em todas as profissões. Não é só na psicologia. Sim. E nós temos que contar com isso. E os psicólogos, por exemplo, são uma classe profissional que agora isto vai soar muito mal, mas que não sabe vender o seu peixe, não sabe vender, não sabe vender o seu trade, né? O seu know-how, aquilo que sabe fazer, ao fim e ao cabo, não é? Esconde-se e perde-se lugares por causa disso, porque realmente é ocupado por pessoas com menos know-how. É exatamente isso. E nós temos que mostrar que nós somos a mais-valia. Ou seja, quem vai poder contar com os nossos serviços vai ganhar connosco, não vai perder connosco. Ou seja, nós somos a mais-valia. E muitas vezes as pessoas não têm, como estava a dizer a pessoa que estava a participar, isso é uma crença que é vulnerabilizante e vai fazer com que nós não tenhamos, se calhar, a atitude de ir para o mercado com confiança de que podemos convencer as pessoas que nós somos mais-valias para as funções. Esse ponto é mesmo importante, Francisco, porque na EM Saúde, e nós recebemos todos os dias currículos de várias áreas, de várias profissões, de pessoas a procurar emprego. Ninguém deixa de receber resposta. Em primeiro lugar, de um ponto de vista institucional, acho que isso é muito importante. Nós passamos esta mensagem aos seguidores que são empresários, por exemplo. Nunca deixem de responder a alguém que teve tempo e se dedicou a enviar um e-mail para uma empresa que é a vossa. E, portanto, se alguém decidiu valorizar e candidatar-se a uma proposta de trabalho, autoproposta, melhor dizendo, a uma empresa, é minha obrigação agradecer o gesto, não é? Mesmo que seja para dizer não, mas a resposta tem que existir. Mas qual é o fator que eu estava aqui a querer salientar em termos do que estavas a acabar de dizer? É que a maior parte das pessoas que se candidatam às ofertas de emprego ou fazendo autopropostas fala dela. Ou seja, eu fiz isto, eu tenho este curso, eu descobri isto, eu fiz aquilo, fiz este estágio, fiz aquilo outro. Mas não há, quer dizer, é raríssimo eu lembrar-me, por exemplo, no último ano, de todos os currículos que recebemos, alguém que falou o que é que vai acrescentar à empresa. Ou seja, todos falaram do que é que eles querem ganhar com a empresa. Eu quero ganhar um estágio, eu quero ganhar um salário, eu quero ganhar isto, eu quero ganhar aquilo. Mas é preciso falar para preencher a necessidade do outro. E se nós vamos para as entrevistas de emprego, ou se estamos a candidatar a entrevistas de emprego, e a minha vocação, em vez de ser focada nas necessidades do outro, é focada nas minhas, eu estou a falar como é que eu vou usar aquela empresa para resolver os meus problemas. Isso é muito mais egoísmo e imaturidade na forma de conseguir ajudar o mundo ou abrir portas para o mercado. E, portanto, isso é o tal exemplo de saber vender no bom sentido. Saber vender no bom sentido é como é que o meu know-how
conhecendo a empresa, a maior parte é meu chapa 5, não é? É que eu, estudando a empresa, percebendo as necessidades da empresa, as características da empresa, quais são as mais-valias e quais são aquilo que eu acho que, com o meu know-how, eu consigo acrescentar dentro daquela empresa. Aí, geralmente, nós vemos as autopropostas muitas vezes serem ouvidas e serem recrutadas. Eu vejo muitos empresários na área da psicologia das organizações e na consultoria que nós fazemos na EM, e aquilo que se vê é que os empresários estão cansados dessa postura muito centrada no candidato, quando o candidato é ele que está a dar as competências à empresa. E, portanto, a vocação e o currículo e a formação têm que servir os interesses da empresa para serem selecionados. Porque a única razão de eu estar a ser ouvido numa entrevista tem a ver com as necessidades da empresa, não é com as minhas. Isto é um treino que também os psicólogos fazem, não é? Vocês fazem este tipo de treinos com as pessoas que procuram muitas vezes uma vocação e depois vão implementar à procura de trabalho, mas depois, se vão à procura de trabalho feitos pedintes, o pedinte é o que eu quero receber, enquanto que eu tenho que ir oferecer, que são coisas diferentes, não é? Aliás, essa preparação que tu estás a falar é uma preparação que eu acho que devia ser obrigatória de ser feita nas transições para o mercado de trabalho, seja num curso profissional para o mercado de trabalho, seja da universidade para o mercado de trabalho, e isso é algo, por exemplo, na universidade os alunos se queixam muito, ou seja, eles não têm esse tipo de apoio e de preparação, não têm, simplesmente. Porque não há projetos, por exemplo, um dos projetos europeus que há um ano ou dois atrás eu estive envolvido, levou-me a conhecer um serviço desse género na Universidade Livre de Bruxelas. E o trabalho deles é, nessa área, fabuloso. Todos os alunos têm serviços disponíveis para preparação de competências para a carreira, que não tem nada a ver com matéria, tem a ver com o que é que tu precisas de fazer para arranjar emprego, que inclui marketing pessoal, inclui aconselhamento, inclui a tomada de decisão, inclui como ir a uma entrevista, como elaborar um currículo, todos esses pormenores que todos juntos podem, de facto, como tu estavas a dizer muito bem, fazer a diferença entre uma empresa olhar para mim e dizer, ok, este fulano é um team player, então interessa-me, a minha empresa vai ganhar com ele, ao invés de dizer, bom, este fulano aqui, tipo, mal tenha uma oportunidade melhor, vai-se embora e vai deixar a empresa para trás. E nós sabemos que isso, em termos isso é fundamental para a maior parte dos empregadores, é ter confiança de que tem... Né? É como eu ir à entrevista de emprego. Se eu estou contigo numa entrevista de emprego, eu digo, Sr. Francisco, eu agradeço muito esta hipótese, esta oportunidade. Eu precisava muito de trabalhar nesta empresa porque eu preciso acabar de pagar a conta ao banco. Eu preciso agora comprar um carro novo porque este está muito velho. Eu quero casar, eu quero mudar de casa. E eu, esta oportunidade, acredito que eu me dedico o suficiente porque eu preciso mesmo resolver estes problemas. E basicamente eu estou a dizer como é que estou a usar a tua empresa para resolver os meus problemas e não falei para ti. Eu só acrescentaria, peço desculpa, aquilo que o Francisco disse, que eu acho que é uma falha, mas que felizmente, pelo menos pela minha experiência, eu tenho vindo a notar a nível de formação profissional, não de ensino superior, mas a nível de formação profissional, que tem havido uma maior preocupação a nível também a nível de formação com módulos, portanto, com as chamadas unidades de curta duração, unidades de formação de curta duração, em que uma das coisas que nós temos vindo a trabalhar com os formandos é exatamente a técnica de procura ativa de emprego. Ou seja, só acrescentaria esse ponto. Ou seja, além da forma como nós valorizamos, como nós nos apresentamos, a entrevista, a elaboração do currículo, etc, etc, também como é que vamos procurar, onde, que fontes, pormenores, portanto, projetos que existem, como é que nós vamos procurar e onde uma procura ativa de emprego. Onde, por exemplo, as candidaturas espontâneas são efetivamente uma via indireta, digamos assim, de procura de emprego. Ou seja, não só, por exemplo, questionar às vezes os recém-licenciados, os que estão agora a entrar no mercado de trabalho, muitos nem sequer têm noção do poder, por exemplo, ou do quanto é impactante grupos de procura de emprego que existem nas redes sociais.
não têm conhecimento. Aliás, isso do ponto de Portanto, vista global, não é? Mas uma coisa que é importante também salientar é que, e isso é um contraste que eu noto muito aqui em Portugal, porque é a realidade que eu conheço bem, e a alternativa que também conheço bem, que é nos Estados Unidos. Eu já trabalho há mais de uma década com americanos e é regular ver um bocado como é que funciona o mundo nos Estados Unidos. E nota-se que a forma como as pessoas que acabam os seus cursos ou que estão à procura de emprego ou então estão a querer encontrar a sua carreira ou a sua vocação, isto que vocês estão a falar de treinarem essas técnicas da procura de emprego, eles fazem uma espécie de consultoria com os psicólogos, não é? Em termos de trabalho, sessão a sessão, one-on-one, não é? Uma espécie de coaching vocacional para conseguirem desenvolver essas competências individualmente, porque o facto de estarem com o psicólogo na consulta a fazer este tipo de debate e de análise, por um lado, baixam as defesas, porque já não estão publicamente a ter que se expor para falar sobre as suas fragilidades ou inseguranças, e tem alguém que é neutro, que não vai dar uma opinião, mas acima de tudo vai servir com ciência aquilo que tem a ver com as características dessa pessoa e com as condições do mercado. E essa vontade é fundamental, não é? Porque é algo que nós não vemos muito acontecer cá em Portugal, mas já começamos a ver casos a procurarem esse tipo de ajuda, não é? Já se começa a ver, lá está, quer casos que procuram individualmente, quer realmente em contexto de formação em que já há esta preocupação, não é? Uhum. Entre aspas, de formarmos os formandos nessa área de procura e de como é que é isto do mercado de trabalho. Ou seja, Eu acho que é muito importante. Tu tens aí falaste uma coisa importante, que é a questão do coaching vocacional. É importante chamar a atenção que a orientação vocacional, a gestão de carreira, não pode nem deve ser encarada apenas como uma situação de crise, ou seja, uma situação de problema, né? Claro. A construção de carreira deve ser vista sempre como um projeto que nós estamos constantemente a melhorar. E mesmo que eu esteja a querer mudar de área, é natural que eu vá falar com o psicólogo e perguntar, ok, a mudança de área é neste sentido. O que é que você acha que neste momento eu preciso de fazer para facilitar esta transição? Porque eu posso até já ter escolhido o que é que quero fazer, posso ainda não ter a noção, ou a confiança, ou a segurança necessária para fazer a transição, porque acho que preciso de melhorar em alguns aspectos. E é mais fácil fazer isso se estiver em consulta e fazeres role-playing comigo, porque eu posso fazer um role-playing contigo para me treinares nessa competência, não é? Eu pôr a minha role-playing ao lado e treinar isso. Ou até mesmo analisar a personalidade da pessoa, ver que traços é que são dominantes e levá-la a compreender que há traços que têm que ser trabalhados, mais ou menos, mais para um lado ou mais para o outro, no sentido de haver um ajustamento à nova Ou função. seja, a parte da avaliação e diagnóstico na parte da orientação vocacional do nono ano é uma coisa que os psicólogos fazem e vocês tanto podem fazer isso presencialmente como online, não é? Porque também dá para fazer isto online. Por isso, os portugueses que estão aí pela diáspora espalhados e que sentem que não podem, já sabem, temos aqui 2 colegas que estão cheios de vontade de ajudar. A parte da orientação, da avaliação e diagnóstico também na parte do 12º ano, no acesso à universidade ou à carreira profissional quando acabarem a escolaridade obrigatória, para realmente irem para o mercado de trabalho. E depois o desenvolvimento de competências com esse coaching vocacional, que são áreas que realmente dá para treinar de uma forma sustentada, com princípio, meio e fim, não é? Porque as pessoas também acham que ir ao psicólogo parece que vão ficar ali eternamente a fazer sessões sem estrutura. Não é suposto. De todo. Até porque esta reestruturação que nós... E já agora, há pessoas que nem sequer vão mudar de profissão. O que elas estão a querer é ter melhor desempenho profissional, sentirem-se mais integradas na carreira que já têm. É quase como uma espécie de reinvestimento. Ou seja, a orientação vocacional ou gestão de carreira também passa por eu avaliar como é que estou neste momento e o que é que eu preciso melhorar para conseguir chegar mais à frente, melhor naquilo que eu já sei que é a minha vocação. Porque a questão da gestão de carreira não é apenas escolher para onde é que eu quero mudar, é melhorar a minha capacidade de ser mais e melhor dentro daquilo que eu já faço. E isso é
acho que é fundamental e acho que cada vez mais, não só pessoas individuais, mesmo empresas já apostam na requalificação não só dos seus funcionários, mas também dos quadros médios e quadros superiores Aliás, nós que fazemos precisam de também, gerir, né? quando estamos na parte da consultoria comportamental nas empresas, nós, quando estamos a fazer a avaliação de riscos psicossociais ou a fazer formações ou coaching executivo nas empresas, há pessoas que precisam de trabalho de coaching individual em que é preciso fazer essa reconversão de carreiras ou análise de vocação para realocar a pessoa noutro posto de trabalho dentro da empresa. E uma coisa é o olho para a coisa ou o jeito para a coisa. Outra coisa é realmente fazer isso de forma sustentada com provas de avaliação psicológica, que é o que os psicólogos também usam, não é? E já agora isto também é uma questão de saúde mental. Há pessoas que não estão a render tanto, ou não estão a sentir-se tão bem na profissão que estão, porque há questões pessoais que se estão a meter no caminho e estão a retirar-lhes a capacidade de trabalho que já conheceram. E depois é um ciclo vicioso, né? Quanto menos eu consigo desempenhar, mais a minha saúde mental sofre. E pronto, e isto acaba por ser um bocadinho complicado e às vezes trabalhar aspectos como a gestão emocional ou aspectos que tal, mesmo a questão da resiliência, que a Joana estava a falar muito bem há bocado, pode ser aquilo que me permite voltar a ter o rendimento que eu gostaria de ter. Ou seja, perante estas fraquezas e dores que estamos a perceber que podem existir nas pessoas, nos jovens e nos adultos que estão em exercício, percebermos que se nós não conseguimos encontrar essa paz interior ou essa vocação ou protegermos essa saúde mental, portanto isso é uma ameaça à perda de saúde mental se nós não agirmos perante essa consciência, porque ao fim e ao cabo nós aumentamos a consciência nesse início. E é preciso, então, nós conseguirmos agir sobre esse problema passando ao ato. Investindo nesse autoconhecimento e nessa busca de fazer uma implementação dos comportamentos que nos levam ao caminho certo, ou ao resultado certo, qualquer que ele seja. Porque pode ser para a terceira divisão ou para a Liga dos Campeões, não é? Sim, completamente. E a questão de que tu falaste há bocado, isto é um processo muito cirúrgico neste aspecto, ou seja, nós não vamos fazer, lá está, é um processo muito bem pensado, muito específico para aquilo que são as necessidades que são avaliadas e que tu disseste muito bem, prima por ser eficiente e não é daqueles processos longos e muito generalistas que às vezes as pessoas ficam sem saber muito bem qual a verdadeira utilidade, ou seja, a ideia é ser muito específico, muito cirúrgico e direcionado às necessidades das pessoas. Hoje de tarde eu estava com uma cliente que me dizia mas eu para fazer a parte da orientação vocacional eu não queria, isso não é com o psicólogo, isso eu tenho que ir a um life coach para conseguir fazer isso, porque eu não estou doente. Ou seja, isto são aquelas crenças limitantes, porque nós nunca nos podemos esquecer, o psicólogo é sempre, qualquer que seja o psicólogo, é sempre coach à partida, e nós não podemos ter portanto, o medo ou a vergonha de podermos assumir isso. Porque os capítulos, os poucos capítulos do coaching que fazem parte do manual da psicologia, não é? É algo que permite conseguir fazer um trabalho não só apenas baseado na experiência, mas acima de tudo baseado na ciência. E quando nós conseguimos servir o outro com um conhecimento que não é baseado só na nossa vida ou na nossa opinião, mas em algo que é cientificamente sustentado, porque nem todas as técnicas são válidas, não é? Portanto, podem ter sentido, mas nem todas são válidas. E nós temos um código deontológico que nos obriga a ter que fazer bem feito, caso contrário, há processos disciplinares, há exigências e regras que temos que cumprir. E, portanto, isto para que as pessoas consigam, isto é por causa de uma estatística que vi recente, que dizia que 1 em cada 100 é que está com esta base mais científica. E darmos literacia na área da saúde é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Porque estamos a falar de tomadas de decisão cujas consequências são das pessoas que as tomam, não é? Sem dúvida. Temos aqui a pergunta ainda da Karine Lima. Na adolescência, o córtex pré-frontal ainda Estava a ler isso agora neste momento, por acaso. cuja função é também a capacidade de tomar decisões e avaliar riscos a longo prazo. Não seria questionável a efetividade, a orientação?
Deixo-vos a pergunta, Joana ou Francisco, qual de vocês é que gostaria de responder aqui à nossa colega? Assim, eu acho que a orientação vocacional é premissa base para uma construção de carreira, independentemente de estarmos, e o Francisco caiu, Caiu. independentemente de estarmos com decisões no 9º ano ou com decisões no 12º ano, ou eventualmente questões como muitas vezes alunos surgem no 11º ano. Uhum. Porquê? Porque coloca-se a determinada altura a escolha de disciplinas também. E isso é uma coisa que as pessoas se esquecem. Muitas vezes a importância também da escolha de determinadas Ok, disciplinas quando eles avançam, Uhum. quando eles avançam para o 12º ano. Portanto, eu acho que a orientação vocacional deveria ter praticamente que obrigatória, digamos assim. Por assim dizer, porque acho que é a premissa base do desenvolvimento também dos miúdos. Já agora, eu, por acaso também estava a ler a pergunta e achei interessante e tem razão. Aliás, a questão dos adolescentes terem que tomar determinado tipo de decisões que têm que se projetar muito para a frente no tempo é sempre limitadora. Nós estamos a falar, às vezes, de tomar decisões muito fundamentais quando eles têm 14, 15 anos. E essa preparação, mesmo a nível cognitivo de córtex, realmente pode ser um obstáculo. Ou seja, podemos ter miúdos que ainda não têm a capacidade cognitiva e emocional de ter o insight suficiente para fazer esse tipo de decisão. E daí que seja tão importante que adolescentes, jovens adultos façam orientação vocacional de forma regular ao longo do tempo. Ou seja, que aos 14 anos possa ser o início, mas que depois, com alguma regularidade, até para permitir que em diferentes fases do nosso desenvolvimento, inclusivamente cortical, eu possa já estar mais preparado para tomar decisões. Agora, isso não impede que algumas decisões não possam e devam ser feitas precocemente. Agora, o profissional também tem que ter a competência de perceber e comunicar ao seu paciente que, ok, esta decisão é aquela que é possível e Ao indicada seu cliente, agora. ao seu cliente, é importante aqui, que não são pacientes. Exatamente. É aquilo que é possível e recomendado agora, mas também se recomenda que daqui a 1 ano ou 2 se faça uma revisão a ver se continua ok. Uma última, temos aqui só para dar um beijinho à Catarina Meireles. Pronto, beijinhos para ti, Francisco, não é? É sempre bom vermos Beijinho que de volta, Catarina. já começamos a ser assim, daqueles da velha guarda, não é? Completamente. Os dinossauros. Começamos a dar aulas em 2001, não é? Para aí, 2002. Pois foi, bons tempos. Pronto, mas não interessa, isso são outras histórias que mais tarde podemos falar. O antes e o depois. O antes e o depois, exato. E uma das coisas que, para terminarmos, porque realmente o nosso tempo voou, o que importa também transmitir aqui é que as pessoas que podem ter medo de pensar nestas questões de orientação vocacional ou de a fazer, com uma ideia de que a orientação vocacional vai tipo afunilar ou vai nos prender a algo, como se a vida fosse preto e branco ou fosse noite e dia, sim ou não. Ou seja, há escolhas da nossa vida que podem fazer sentido temporariamente, mas que graças a termos passado ao processo durante algum tempo a caminho dessas decisões, podemos claramente encaminhar para outras escolhas mais tarde. Ou seja, esta flexibilidade que é preciso ter na vida, não é? Também é preciso ter nestas questões da vocação, para nós não nos prendermos a uma lógica que tínhamos aos 18 anos, que pode mudar depois aos 30 ou aos 50, não é? Porque há coisas Até porque nós temos aos 18 anos... O que é que nós sabemos da vida aos 18 anos, não é? Aliás, eu até acho saudável que as nossas prioridades e as nossas ambições mudem com o tempo. A nossa carreira tem que acompanhar o nosso desenvolvimento. Não somos nós que temos que acompanhar a carreira. Ou seja, Bem visto.
E por isso faz todo sentido que a carreira tenha que mudar quando e como nós mudamos. Por isso sim, Claro. faz todo sentido. Temos que sambar de acordo com a música que toca, não é? É isso, não é? Completamente. Não é? Agora, se queremos vender guarda-chuvas no deserto do Saara, se calhar o negócio não corre bem, não é? Aí a coisa complica. Ou frigoríficos no Polo Norte também. Ou seja, isso também não vai lá, não é? Não vai lá. Portanto, é preciso saber ouvir os surroundings, ou seja, os contextos em que estamos à volta, as pessoas em que estamos, e perceber como é que aquilo que eu sei fazer e que encaixa comigo, qual é o mundo que precisa de mim, acima de tudo, em vez de eu estar a pensar que o mundo é que tem que se adaptar a mim. E não panicar quando se dá por ela que tem que se fazer esse ajuste. Claro. Há algumas pessoas que entram em pânico. Claro. Mas o queijo e fiambre fica sempre bom, no pânico, não há problema. É verdade. Joana e Francisco, foi um gosto ter-vos aqui no Livremente desta semana. Os nossos seguidores, eu convido-os a seguir-nos, se ainda não nos seguem. Vocês têm aqui depois nas marcações, quer a Joana, quer o Francisco, quer eu, quer depois os nossos patrocinadores, a M Saúde e do Bom Dia. Esta live vai ficar disponível no Instagram a seguir e também vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Para quem ainda não subscreveu, convido-vos a subscrever o meu canal do YouTube. Vai ficar no subscrever e ligar o sininho. E a mesma coisa aqui nos vossos Instagrams. Portanto, as pessoas que seguirem os nossos 3 Instagrams devem clicar lá a seguir e depois pôr o alarme para receberem as notificações de que nós acabamos de publicar coisas. E, portanto, como a vida vai trazendo sempre novidades, nós vamos trazendo essas novidades para este nosso projeto online. Estão informados nestas áreas. Se perceberem que a orientação vocacional ou reconversão de carreira pode ser algo interessante na vossa vida, recomendo os meus colegas Francisco e Joana. E acredito que quando a competência se junta à oportunidade, nós descobrimos o caminho certo. Portanto, uma boa noite a todos, um abraço estoico e até para a semana. Boa noite. Obrigada. Até para a semana. Obrigado.